Em João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: "E foi-lhe necessário passar por Samaria." Se a gente estudar de fato a Bíblia, entendermos a geografia do lugar e o momento de Jesus, não era necessariamente necessário Jesus passar por Samaria. Não fazia parte do seu trajeto. Existiam outros caminhos melhores para que Jesus passasse. Mas ele faz questão, e ele faz o uso dessa palavra necessário, não pelo fato da geografia, mas pelo fato da necessidade de alcançar uma pessoa que necessitava da sua ajuda. Por isso Jesus fez necessário a sua passagem por Samaria. E esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela estava contando o seu testemunho pra gente e, enfim, um testemunho até muito bonito. E no final do testemunho ela disse que teve um sonho onde ela entendeu que foi Deus falando com ela que tudo aquilo que ela havia vivido havia sido necessário. Daí eu me lembrei desse versículo de João, que foi necessário que aquilo acontecesse. Existem coisas, momentos, situações, processos que a gente passa na nossa vida que são necessários. Às vezes é necessário a gente passar pelo sofrimento. Às vezes é necessário a gente passar pela tragédia. Às vezes é necessário a gente passar pela dor. Às vezes é necessário nós passarmos pelas frustrações. E a gente pergunta onde que Deus está diante de todas essas situações, diante de todos esses cenários. Porque na nossa visão, não era necessário a gente passar por tudo isso que a gente está passando. Não era necessário a gente passar por todo esse sofrimento. Não era necessário a gente passar por toda essa dor, por todo esse processo. Mas para Deus, para Jesus, é necessário. Algumas coisas são indispensáveis na nossa vida, são necessárias de acontecerem, porque no final de todas elas, a gente percebe que Deus, ele não é somente o Deus dos montes, mas ele é o Deus dos vales. Ele não é somente o Deus da terra que mana leite e mel, mas ele é o Deus que está conosco durante todo o trajeto no deserto e não nos deixa faltar absolutamente nada, que ele providencia todas as coisas para a gente. Então, algumas situações são necessárias acontecerem nas nossas vidas. E a gente só vai entender que foi necessário lá na frente. A gente só vai perceber e entender determinadas coisas depois de muito tempo. E foi necessário que Jesus passasse por ali. Então eu quero te dizer o seguinte: às vezes, por mais que você não esteja vendo Deus no cenário onde você está, por mais que você não esteja vendo a resposta da sua oração, por mais que você não veja uma solução, em algumas ocasiões é necessário que a gente passe por isso que nós estamos passando. É necessário que a gente viva o que nós estamos vivendo. É necessário que a gente, às vezes, sofra, que nós tenhamos algumas perdas, porque o Evangelho implica isso, implica em perdermos também. Muito nos é falado sobre ganharmos, sobre conquistarmos, sobre conseguirmos, mas pouco se fala sobre perdas, sobre renúncias, sobre abrir mão, sobre deixarmos muita coisa. O Evangelho fala mais sobre deixarmos do que conquistarmos, do que conseguirmos, do que alcançarmos. E tudo isso faz parte, tudo isso é necessário. Não somente os momentos que a gente passa, eles são necessários, como às vezes devemos fazer com que seja necessário a nossa passagem, a nossa atuação, a nossa presença em algumas situações, em alguns cenários. Jesus ele faz questão de se fazer necessário passar por Samaria, porque lá tinha uma pessoa que precisava da sua ajuda. Lá tinha uma mulher que necessitava de conhecê-lo. Por isso que ele faz necessário
a sua passagem por Samaria, porque lá ele alcançaria uma pessoa que estava necessitada de sua ajuda, uma pessoa que precisava da sua intervenção. E às vezes nós precisamos entender que evangelho é também fazermos necessário algumas concessões. Em quais aspectos? Às vezes você vai mudar completamente a sua rota, a sua trajetória, alguns costumes, algumas práticas no intuito de levar esse evangelho que te alcançou e que te transformou para uma outra pessoa. É esse o necessário. O necessário de vou ajudar uma pessoa, vou ajudar um necessitado, vou ajudar alguém que tem sede. Aquela mulher tinha sede, a samaritana tinha sede. Não sede física, mas sede da alma, sede do espírito. Precisava de ajuda. E Jesus foi a pessoa que fez esse necessário acontecer na vida da samaritana. Jesus foi a pessoa que foi ajudá-la. E inspirados por Cristo, nós devemos ser essas pessoas também, de alcançarmos, de fazermos necessário, de mudarmos às vezes a nossa rota para alcançar e ajudar um necessitado, um samaritano, uma samaritana, pessoas que se encontram com sede de Cristo. E a gente precisa entender isso. Às vezes o verdadeiro culto não é ir para a igreja, mas é no trajeto entre a sua casa e a sua igreja existe um necessitado e você vai fazer necessário a sua ida até essa pessoa, a sua entrega para essa pessoa. Às vezes, durante o percurso entre a sua casa e o seu trabalho, existe alguém necessitado e cabe a nós, ou não, fazermos necessário a ajuda para essas pessoas. Porque na correria que nós vivemos, às vezes é muito mais prático eu me fechar para todas essas realidades e não alcançar os necessitados por conta da minha urgência, da minha pressa, do meu compromisso com diversas outras coisas e pessoas. E eu não encontro essas pessoas necessitadas porque não me são necessárias, porque não são prioridades para mim, porque não são prioridades no meu trajeto. Então perceba, aquela mulher era uma prioridade para Jesus, por isso que ele faz essa urgência e ele tem essa necessidade de passar por Samaria. A gente precisa identificar esses homens e mulheres que estão na condição dessa samaritana. E nós teremos ou não a responsabilidade e a missão de ajudá-los, de ajudá-las, de abrirmos, às vezes, a nossa agenda, abrirmos mão de tantas outras coisas para ajudar essas pessoas, porque elas são mais importantes do que, às vezes, o produto final do nosso trabalho. Às vezes é durante esse percurso entre casa e igreja que você será a verdadeira igreja. Entre casa e trabalho que você realmente vai realizar um trabalho que vai mudar a vida de alguma pessoa. A gente precisa entender quais são as reais necessidades que nós temos, o que é de fato importante. E para terminar, eu me lembro do texto da parábola onde Jesus conta a parábola do bom samaritano, que passa ali um sacerdote e um levita, possivelmente atarefados, e compromissados com o serviço do templo, não ajudaram ali aquele homem que estava à beira da morte. Mas o bom samaritano, esse samaritano realizou o verdadeiro culto. Entenda que talvez o sacerdote e o levita estivessem preocupados com a realização do culto no templo. Era importante, sim,
mas o verdadeiro culto que eles prestariam a Deus seria ajudando o seu próximo, ajudando aquele homem que necessitava de socorro, que precisava de ajuda e nem forças mais tinha para pedir ajuda ou para clamar por socorro. O verdadeiro culto que Deus esperava do sacerdote e do levita era ajudando aquele homem que estava à beira da morte. Eles não entenderam que essa era a verdadeira necessidade deles e passaram de largo. E o samaritano, que era desprezado por todos, foi o homem que realizou o verdadeiro culto, que realizou a vontade de Deus, socorrendo e ajudando o próximo. Precisamos entender que algumas coisas são necessárias, são importantes e devem ser prioridades na nossa vida. Da mesma forma que foi necessário Jesus passar por Samaria, nos é necessário passarmos por alguns lugares. Será que temos passado? Será que temos ouvido o clamor desses e dessas que se encontram numa situação de necessidade? Caso não, dá tempo de mudar. Dá tempo da gente rever o nosso caminho. Dá tempo da gente rever a nossa rota. Dá tempo da gente rever o que é de fato prioridade nas nossas vidas. A prioridade nunca será a prioridade e o produto final nunca será o templo. Será as pessoas. Serão essas vidas, esses homens e mulheres que necessitam de ajuda. Espero que Deus ele tenha falado contigo. Espero que você entenda o que realmente é necessário, o que realmente é importante. E que você possa atender essa necessidade, essa questão de urgência e de importância em tempo oportuno. Que Deus assim nos abençoe, paz e bem.